Kátia Chacon está inscrita, acho que ela quer falar. Fala, cara. Não é nenhuma pergunta, é só uma sugestão mesmo. Amanhã, às 14 horas, vai ter uma audiência pública sobre o núcleo de TV e rádios da Universidade Federal de Pernambuco. As inscrições foram até ontem, mas foram adiadas. É só com uma sugestão. Não seria bom algum diretor do instituto se inscrever nessa audiência pública? Você vai Porque tratar do quê, cara? é uma audiência pública da TV e das rádios da universidade. Ah, mas ela Que vai vai. tratar do que tema? Oi? Tema que vão tratar lá. Não, vai ser pelo Meet, né? Não, o Eles tema, vão o tema. Vou falar de quê? sobre comunicação pública. Sim, O sim. tema é comunicação pública, porque a TV e as rádios, elas não são da universidade, elas fazem comunicação pública. Ah, eu vou ver. Então, Depois do nosso debate aqui, eu passei para você dar uma olhadinha, porque eu acho interessante que tem uma fala, sabe, do Instituto, porque a gente não vê em outras emissoras falando pro aborto. Aliás, contra o aborto, no Provida. Né? E lá, como é uma comunicação pública, eu acho que seria um momento ideal também para se levantar essa bandeira. Então, eu vou inclusive passar para para divulgar ti. os diretores. É, aí eu vou te passar, mesmo que seja. Vai ser um tema bem polêmico, mas aí é que é bom mesmo, porque vai chamar a atenção deles, Vamos ver. E né? vamos ver. Eu vou passar para você, viu? E O aí a gente link. pode entrar, inclusive, com a história. Obrigado, Girlane, pela informação. A história da menina, né, dos 10 anos aí que está para abortar. Pode aproveitar, inclusive, esse tema. Obrigado, Kátia. Então, Por gente, nada. voltando, saindo da questão espírita, das consequências físicas, psicológicas, espirituais, a gente É, voltando. Ah, tem pergunta? Não, né? É, voltando então aos aspectos históricos do aborto, eu quero muito tratar disso, tá? Vocês sabiam, gente, que o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional eles condicionam toda a ajuda econômica externa ao cumprimento de metas de controle de natalidade, de aborto. Eles emprestam dinheiro para os países saírem do sufoco, mas contanto que tenham metas de controle da população. E essas metas entram as contracepções mais o aborto. Sabiam disso? É bem interessante a gente ter essa noção que a ONU, por exemplo, e eu venho falando, denunciando isso há muito tempo, e agora na pandemia a gente viu, né? É verdade que a ONU patrocina o aborto? Rita, é verdade. A ONU ela exerce, inclusive, coação em nível de governo para as políticas de controle de natalidade. Tá? Através de quais órgãos? A OMS, olha só, a Organização Mundial da Saúde, a gente viu isso agora na pandemia, eles tentando fazer com que facilitasse o aborto nesse período. A Unesco e a Unicef, eles fazem todo a ONU atua através desses órgãos para que se faça aborto nos países onde eles acreditam ser população pobre abaixo da linha do Equador para diminuir a população. Vocês terem uma ideia, esse é um dado, eu vou dar um dado bem antigo agora, bem antigo, é impressionante mesmo. É um dado bem antigo, é um dado de 1991, mas eu quero dar ele bem antigo porque é bem interessante. Naquela época, a ONU já tinha despejado aqui no Brasil US$ 1 bilhão para programas de controle populacional. US$ 1 bilhão para programa de controle populacional no Brasil, para diminuir a população do Brasil. Não é brincadeira, não. Né? Vocês sabiam que os Estados Unidos, eles gastavam, né, no governo Trump, agora foi proibido, eles gastam, no governo de esquerda, eles gastavam 8,8 bilhões entregues para ONGs pró-aborto em todo o mundo. E o Trump, né, apesar das loucuras dele lá, ele vetou. Então, o movimento pró-aborto ficou meio embaratinado, porque ficou sem dinheiro para investir nas ações que para implementar as ações nos países, tanto que houve uma revolta da parte artística,
Muitas empresas, como as empresas Rockefeller, a de Bill Gates, começaram a enviar dinheiro para ajudar as ONGs para o aborto, porque eles têm interesse na diminuição da população pobre dos países mais pobres, né? Abaixo da linha do Equador. Eles têm interesse em diminuir a população negra, né? Então, o discurso é bem interessante. Os interesses econômicos desses países são grandes, e a gente vai falar disso aqui. Tá? Em 1950, existia um discurso que, em 2050, vai faltar água e comida no país, no planeta, né? Porque a população vai crescer, vai inchar, e isso vai causar um colapso na população mundial, faltando água e comida. Aí eu vou aqui como espírita para a questão 687 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: chegará um momento em que a população se tornará excessiva na Terra? E os espíritos respondem: não, Deus a isso provê, mantendo sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem que só vê um ângulo do quadrado da natureza não pode julgar a harmonia do conjunto. A gente parece que só vê em 2D, né? Mas Deus vê em mais de 30D. Né? Então, Deus jamais deixaria que isso acontecesse. Ele iria prover. Ele não faz nada de inútil. Então, é importante que a gente saiba a opinião espírita, né? E é a opinião comumente aceita como verdade por aí. Então, veja, a falta de água era só uma história para iniciar, e de comida, para iniciar uma nova ordem mundial. Você sabe que sempre vem uma nova ordem mundial, né? A última ordem mundial que eu vi foi a globalização. Tá? Mas em 1950 surge, depois da Segunda Guerra Mundial, a nova ordem mundial, que era a doutrina da segurança demográfica. Lembra que eu falei? A primeira ordem mundial foi da eugenia, melhorar a raça interna. Depois veio a doutrina da segurança demográfica, que é essa em 1950, depois da Segunda Guerra Mundial, que é você proteger o teu país. E aí, como é que eu vou proteger? Eu comecei, John Rockefeller, tá? Porque eu tenho interesses econômicos e políticos de buscar, como é que chama? De buscar matéria-prima nos países abaixo da linha do Equador, eu começo a inventar que a gente precisa diminuir a população em todos os lugares para poder ter água e comida. E é interessante que os Estados Unidos eles dizem o seguinte, que vamos implantar no nosso país primeiro, para ninguém dizer que a gente está sendo imperialista. E eles implantam as clínicas de aborto. Adivinham onde? Nos bairros, nas cidades negras, para diminuir que população? População negra e pobre do país. Então, eram as mulheres negras atingidas. Tá? E John Rockefeller, a gente fez um trabalho na universidade sobre isso, né? Apresentamos, ganhamos nota 10 no nosso trabalho. E aí, sobre o John Rockefeller, sobre o relatório Kissinger, que foi trabalhado pela família Rockefeller. Quando o John Rockefeller foi vice-presidente com o presidente Nixon, ele convidou Kissinger, que é um dos grandes nomes, eu chamo de grandes nomes diabólicos da história do aborto e das guerras no país. O verdadeiro senhor das guerras foi Kissinger, Henry Kissinger. Vocês podem colocar na internet, Henry Kissinger, tá? Um dos maiores fomentadores da guerra e da miséria da guerra nas décadas de 60 e 80, né? E que todos os presidentes dos países de linha de esquerda vão pedir bênção a ele ou pediam bênção a ele. Os nossos presidentes também fizeram isso. Então, e aqui, gente, abrindo aqui um parênteses muito grande, a gente não tem nada contra os partidos políticos, os posicionamentos políticos, mas o movimento de esquerda internacional, do qual hoje a ONU ela conduz, né, tem o discurso do aborto. Infelizmente, é o discurso marxista, socialista, materialista, que vai de encontro ao discurso espírita. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente for falar do socialismo, né? E a gente botar sempre que é o socialismo materialista, não o socialismo de Jesus, né? De
fazer o bem aos outros e buscar ser socialista nas virtudes nossas, né? Então, o relatório Kissinger ele foi lançado em 1964, era um memorando de segurança nacional dos Estados Unidos, onde eles dizem o seguinte, fala das consequências do crescimento populacional mundial para a segurança dos interesses ultramarinos dos Estados Unidos. E aí vocês vão ficar pasmos agora, o que esse relatório diz. É grande, são 80 páginas, quem quiser ler o meu artigo, o meu material da universidade, relatório Kissinger, Controle Demográfico Internacional, tá? Mas eu tirei só um trechozinho aqui que diz o seguinte, o controle populacional deve ser empregado principalmente nos países em desenvolvimento e de maior e mais rápido crescimento, onde os Estados Unidos têm interesses políticos e estratégicos. A Índia, Bangladesh, Paquistão, Nigéria, México, Indonésia, Filipinas, Tailândia, Egito, Turquia, Etiópia, Colômbia e Brasil. Então, esses países, os Estados Unidos investiram milhões para poder diminuir a população, né? E as ideias eram investir nas mulheres, né? Primeiro, tirar a mulher de casa, fazer com que elas casem mais tarde. Claro que tudo isso aí é discutível, mas eram técnicas que ele utilizava, né? Mas o Kissinger, ele diz o seguinte, que pode fazer tudo isso, mas nenhum país do mundo vai conseguir controlar a natalidade se a gente não investir pesadamente na redução da população através do aborto. Quando ele diz isso, e o Congresso americano aprova, e é mandado para mais de 80 embaixadas americanas de diversos países, os países começam a implementar, e os países da linha do Equador acima começam a implementar em suas populações pobres e negras, para diminuí-las, né? Abaixo da linha do Equador era pelos interesses econômicos, estratégicos e políticos que eles tinham e começaram a investir nesses países pesadamente. Nesse momento, quando os Estados Unidos assumem a liderança desse trabalho, e a ONU, ela naturalmente ela se encontra lá, né? Então, a ONU assumiu para si, através de seus órgãos, e começa, infelizmente, a guerra internacional contra o nascituro. Gente, são mais de 50 milhões de crianças assassinadas por ano no mundo, de acordo com a ONU, através do aborto. E aí você vê as consequências físicas e psicológicas nessas mulheres que fazem todo ano esse aborto. São pelo menos 50 milhões de mulheres abortando, né? Muitas delas são obrigadas a abortar, no caso da China, no caso da Índia, e outros países que o aborto é legalizado. Então, hoje nós temos aqui, para a gente não citar todos os países, mas eu selecionei aqui alguns. Hoje o aborto está tão banalizado, que países como a Itália se faz aborto por questões sociais. O que são questões sociais? São pessoas que podem dizer assim, olha, eu estou desempregada, eu não tenho alimentação, então eu quero abortar. Basta dizer isso e você é autorizado a abortar. Nos Estados Unidos, ele autoriza o aborto até o 9º mês, né, quando o governo é de esquerda, já falei isso aqui, o aborto por parto parcial, né? Na Inglaterra, na Escócia, nos países de Gales, é permitido o aborto até a 24ª semana. Gente, 24ª semana são 6 meses. Né? É o caso quase da menina aí de 10 anos, está com 6 meses de gravidez, 5 meses. Então, na Inglaterra é permitido porque qualquer questão social ou emocional, basta a mulher dizer que, olha, a minha barriga está causando uma ruguinha aqui no meu olho. Pronto, isso também está causando transtorno emocional. Ela já pode abortar. Chega a esse absurdo na Suécia, a pessoa abortar, porque tem 4 filhos, o outro que vê, ela queria uma filha, vê outro homem, e aí ela aborta porque não quer outro menino, quer uma menina, e só vai deixar de abortar quando vier uma menina. Daqui a pouco, vai ser pela cor do olho, cor do cabelo, né? Então, na Inglaterra, na Índia, as mulheres indianas têm o direito ao procedimento até a 20ª semana de gestação. Em alguns casos específicos, né, o estupro, o risco de morte da mulher. Veja só, graves danos à saúde física e mental da mãe. Como é que a gente mede os graves danos à saúde física e mental da mãe? Anomalia do feto, ou seja, qualquer situação, síndrome de Down, microcefalia, anencefalia, algum defeito na mão, nos pés, essa criança no nariz, na boca, pode ser abortada. Ou ainda, nos casos em que a mulher casada
engravide por falta de meios contraceptivos. Parece uma piada, mas isso é real na Índia, né? Então veja que a gente precisa conhecer o que está rolando por aí no mundo sobre o aborto para a gente poder se posicionar enquanto pró-vida. Fala, Kátia, você queria falar? Eu deixo um espaçozinho aqui agora. Oi, Sim, pode falar. tá me ouvindo? Oi, então, eu estava aqui, né, eu conversei com Girlane logo cedo, e dentro dessa temática que você trouxe, eu sou um pouco impulsiva, né, eu tenho um sangue um pouco impulsivo, e tem coisas que me sobe muito sangue, eu fico muito, eu preciso ainda domar, as minhas más inclinações. Vamos E aí, orar. quando Girlane, é verdade, quando Girlane me mandou aquilo, eu estava até na rua, não sei como foi, tal, da questão da menina. E no mesmo instante eu parei um pouco assim, respirei fundo e pedi orientação, que é a espiritualidade que me conduz, me auxiliasse naquele momento, que era o que eu poderia fazer. Aí me veio duas pessoas que eu tenho muito carinho, respeito, admiração. Uma é a doutora Cleone Novaes, que ela deixou de ser ginecologista para ser apenas obstetra. Era minha ginecologista há anos e foi minha obstetra. E o outro é doutor José Henrique, que é uma sumidade hoje de neonatal, aqui em Pernambuco, quiçá no Brasil. Então, ele dá vida a crianças que vêm com 3 meses, crianças que ainda saem do ventre da mãe para se formar naquela incubadora, para ficar ali. E eu mandei para eles o texto e mandei 2 áudios. E eu disse, olha, eu preciso contar com vocês, porque eu não faço parte dessa instituição com afinco, mas a partir de hoje eu já estou fazendo. Aí ele me respondeu na mesma hora, disse que aqui em Pernambuco ele desconhece o médico, né, que vai fazer esse aborto e que ele vai buscar essa situação junto com a doutora Cleone e sua equipe para descobrir quem é que vai fazer, como vai fazer, né? Porque ele disse que como um médico neonatal, de natalidade, de trazer vidas, isso é um crime inafiançável. E ele disse que jamais ele pegaria uma coisa dessa. E aí eu fiquei muito assim, mais aliviada e agradeci, mandei novamente outros áudios. E eu tenho um caso também na minha família, né? Meu neto, ele veio como se fosse um microcéfalo. E ele não é microcéfalo. E doutor Zé Henrique disse para mim, e a minha nora, que ela seguisse adiante, que ele não é microcéfalo. Tem algum áudio aí a desse, dando preferência. E aí eu mandei para ele hoje um pouco, e doutora Cleone, e aí eles disseram, pois é, imagine se a gente tira, porque com 5 meses eu adquiri um vírus, você veja a construção de um indivíduo. Então, assim, você me falando isso, a mim, né, como vó que sou hoje, como mãe, Kátia, é Kátia, muito difícil. pessoal, provavelmente quem deve estar à frente da questão do aborto no Saudina é o doutor Olímpio, do CESAM, né? Eu sempre digo o seguinte, a gente precisa orar muito por ele, sabe? Eu tenho dito para Estevam, Sim, que o doutor Olímpio é feito Saulo de Tarso. No dia que ele se descobrir cristão, ele vai lutar muito em defesa da vida. sim. Né? Depois Porque, você me fala direitinho, a gente conversa e você me manda todas as que eu vou passar para eles, viu? pronto, então, a gente vai prosseguir, né, e encerrar essa parte, né? A França, por exemplo, ele realiza o aborto até a 12ª semana de gestação, se a mulher alegar não ter condições sociais e econômicas de ser mãe. E, por último, agora, a França está legalizando o aborto, né, por qualquer motivo psicológico da mulher. Né? Então, assim, quanto à questão do CISAM, quanto à questão dessa criança que está sendo vítima, né, as 2 crianças sendo vítimas dessa situação toda, porque é uma carga terrível, né,
de expiação e de prova que vem sobre essa família, sobre essas pessoas, porque a criança já vem sendo violentada há muitos anos, né? E é uma criança de 10 anos que tem um aparato jurídico que autoriza, se os pais quiserem, a abortar, e a gente não tem muito o que fazer, né? O que a gente tem que fazer é a orientação dos pais, a orientação da família para que isso não aconteça. Para que não aconteça o meu áudio está baixo, para que esse aborto não aconteça, precisa que a gente tenha esse contato anterior. Por isso que o Instituto Espírita Vida trabalha muito na prevenção, né, do aborto. O que a gente pode mais agora é fazer as nossas orações, porque me parece, o que eu recebi é que as pessoas já decidiram pelo aborto, a família já decidiu pelo aborto. Então, o que a gente mais precisa fazer hoje é a oração por ele, né? Tanto pelo médico, pela menina, pela família, porque a gente sabe que vai doer muito as consequências dessa prática, né? Mais do que já está doendo as consequências do estupro, da violência que aconteceu com a menina, ainda vem mais essa dor de ter que fazer um aborto, quando poderia, por exemplo, fazer uma cesárea e colocar a criança para a adoção e na incubadora. Se ela desencarnar, não tem muito o que fazer, mas a gente pode salvar as duas vidas, né? Eu lembro das meninas de Alagoinha, né? As crianças de Alagoinha, a menina de 9 anos e as duas crianças que tinham 5 meses e meio. E aí, eu lembro que eu falava lá no CISAM sobre por que não faz a cesárea e tira essas crianças. Se ela morrer, morreu, mas a gente não violenta a menina com o aborto, porque eles enfiaram 2 Citotec intravaginal. Ela tomou 2 Citotec oral, esperou 12 horas de sofrimento, não deu certo, mais 2 via intravaginal, mais 2 via oral, as crianças vieram a óbito e foi feita a dilatação do colo do útero, foi feita a raspagem naquela menina de Alagoinha. Ou seja, veja que transtorno que essa menina sofreu. E eu falava, por que não faz a cesárea e tira os bebês e põe na incubadora? A assistente social virou-se para mim e disse, porque ela vai ficar com a marquinha na barriga e isso vai criar transtornos psicológicos para ela lá na frente. Então, veja a cabeça dessas pessoas, né? E a gente falava isso. Naquele momento ali, não cabia fazer o aborto. A menina, primeiro, não estava correndo risco de vida. Ela tinha condição de levar a gravidez mais adiante um pouquinho e tinha condição de tirar na cesárea e colocar na incubadora, né? Risco todos nós temos, basta estar vivo. Ela não tinha nenhum diagnóstico de risco, como essa que está aí também não tem. Então, a gente poderia trabalhar isso, né? Mas as pessoas fazem a questão política, o movimento feminista. Eles querem um marco, alguma coisa que possa marcar, e fizeram disso uma bandeira para poder legalizar o aborto, para descriminalizar o aborto. Usaram as meninas, usaram a família e depois não dão nenhuma assistência mais para essas famílias. Então, nós que somos espíritos, a gente precisa sempre lembrar desse detalhe. A gente precisa salvar as duas vidas, orientar, esclarecer e consolar, né? Naquele caso, não cabia o aborto. A gente se posicionou muito forte com relação a isso. Eu estava de frente, inclusive, com o pessoal da Igreja Católica, com o Dom José Cardoso, que não foi tão feliz nas suas colocações, mas foi feliz enquanto católico, porque aquela era a posição da Igreja Católica, ele tinha que falar como católico, né? Diferente do atual arcebispo de Belém de Recife, que tem mais discurso pró-aborto do que discurso pró-vida, na postura dele, né? Então, assim, a gente lamenta, a gente fica triste, né? Mas são escolhas, e o Espiritismo fala que Deus nos dá o livre-arbítrio, são escolhas, cada um vai responder por elas. A nossa, enquanto movimento por vida, é defender a vida das duas, da mãe e do bebê. Ok? Eu abro para mais um bloco aí de perguntas, se alguém tiver. Cris, tem tempo ainda para o vídeo? Cristiane Assoldi, né? Também quer perguntar. Sim, amor. Irapuã? Oi, pode falar. A nossa irmã Cristiane Assoldi, não sei que é o nome dela assim, Assoldi, difícil. Ela colocou que viu uma publicação na revista Galileu sobre a existência de utilização de carne humana dos fetos na criação de pílulas para curar certas doenças na Coreia do Sul. Isso é verídico? Os órgãos internacionais... Na verdade, gente, eu vou contar um caso aqui bem interessante. Tem uma empresa, vou citar o nome aqui, porque não me lembrei agora
o nome dela, mas é alguma coisa Life. Ela fornece para a indústria alimentícia uma substância que dá eleva o sabor da comida. Esqueci a palavrinha agora. Eleva o sabor da comida. E aí a Pepsi Cola queria elevar o sabor, realçar. Acentuou, sabe? Oi? Isso. Oi? Não, é isso mesmo. Eu queria dizer que era realçar, acentuar o sabor. Realçar, acentuar o sabor. E a Pepsi contratou essa empresa. Foi o maior reboliço nos Estados Unidos, porque esse produto ele é retirado do rins de criança abortada. E um dos políticos de lá, dos Estados Unidos, que concordavam com isso, ele disse que a população não precisava ficar nervosa, não, se preocupar com isso, não, porque no fim, na matéria-prima final, na matéria final da Pepsi, não ia ter resto de feto, não. Isso é só no início da produção. Ora, ele não estava nem ligado na gravidade da coisa, né? Quem quiser pode colocar na internet e pesquisar. E o movimento Pro-Vida, Pro-Life americano foi tão forte em cima que eles cortaram o contrato com essa empresa, né? Então, isso é real. Por exemplo, a placenta, ela é cara, se vende, porque com ela se faz cosméticos para melhorar a pele das mulheres, tá? Rejuvenescer. Então, tem outras coisas mais que se faz. Nesses países aí, da Coreia, por exemplo, da China, tem também aquela questão de dizer que pó de feto ajuda na potência do homem. Então, eles fazem isso e botam lá em cápsulas esses póis e vendem, né? Existe uma indústria internacional do aborto, tá? Para comprar pele, para vender rins, para vender órgãos. Porque na Rússia, por exemplo, tem mulheres que recebem dinheiro para engravidar até o 7º mês. E no 7º mês vender a criança, que é para poder a indústria vender o rins para quem precisa de rins, entendeu? Vender pele. E essas crianças são feitas vivas, são mortas vivas, são retirados seus órgãos vivas muitas vezes. Então o sofrimento é terrível, não é brincadeira. Quem puder, pesquise. Aqui não dá para falar de tudo, não, mas é terrível. Tá? É preciso estudar mais para saber por que a gente é tão radical nessa questão de ser contra o aborto. Né? Não é uma questão mais de ser bonzinho. Poxa, tu não é espírita, tem que ter uma postura mais pastoral. Não, na luta em defesa da vida, se a gente não for para cima, sabe? Se a gente não botar o dedo, se a gente não disser que está errado, as pessoas começam a crescer e começam os discursos e começam a truncar. Vocês já viram uma pessoa que é evangélica, que é espírita, que é católica, que vive uma vida de santidade dentro das suas instituições e quando vão para a universidade, tipo a federal, por exemplo, voltam cheios de ideias truncadas, de inversão de valores? Isso é que acontece na dialética, quando você vai despreparado para instituições como essas, onde tem muita gente que é pró-aborto, que é pró-inversão de valores, que é pró-legalização das drogas, que é pró a legalização do aborto, a descriminalização do aborto. Precisa ter um cuidado muito grande no discurso para a gente não ser influenciado. Tem muitas pessoas que vêm para o centro espírita trazendo suas ideias de fora e o centro espírita absorve, em vez de fazer com que as pessoas se transformem e mudem seu pensamento. Né? A gente precisa ter muito cuidado com isso. Tá certo? Eu queria, já que não tem mais perguntas, a gente adiantar aqui por causa da hora. Existe uma convenção internacional que chama de Pacto São José da Costa Rica, e o Brasil é signatário, assinou, né? E esse pacto ele diz que, para efeito dessa convenção, pessoa é todo ser humano. Ou seja, na barriga da mulher, lá de dentro, não vai sair um jacaré, um crocodilo, um pato, uma galinha, nem sequer uma pipoca. Vai sair um ser humano, vai sair uma pessoa, um ser humano. E aí ele fala no seu artigo 1º que toda pessoa tem o direito de que se respeite a vida, e esse direito estará protegido por lei, na sua generalidade, a partir do momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Isso está no nosso ordenamento jurídico, tá certo? O direito à vida. Na nossa Constituição Federal, esse documento ele serve como emenda constitucional, foi votado, foi autorizado, foi assinado pelo presidente na época, e faz parte da nossa Constituição. Então, o Brasil é um país que diz não ao aborto. Tá? A nossa Constituição Federal, no artigo
227, diz que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, por absoluta prioridade, o direito à vida. Olha só, no Código Penal, nosso Código Penal brasileiro é de 1940, no artigo 124, ele classifica o aborto como crime. Mesmo assim, eu costumo dizer que o Código Penal está ultrapassado, porque o Código Penal ele está indo de encontro à Constituição. O Código Penal permite o aborto nos casos de estupro, nos casos de risco de vida da mãe. Para nós espíritas, só o caso de risco de vida da mãe é que vale ser levado em consideração. E o Código Penal diz que no caso do estupro também. O Código Penal está ultrapassado porque a Constituição diz que não, que é proibido o aborto, tá certo? E que a gente, nos casos de risco de vida da mãe, sim, aí não tem o que fazer. Mas o Código já está ultrapassado, precisa ser revisto, tá certo? O Supremo, legislando em causa própria, aprovou o aborto em crianças anicéfalas, dizendo que são sem cabeças. Tá? Então, para a gente se situar na história agora, eu vou falar de um texto bem longo, mas é uns 10 minutos, tá? Sobre a PL que trata da discriminação do aborto. Vou falar, Ritinha. Em 1990, a Fundação MacArthur, ela chega ao Brasil. A Fundação MacArthur é um braço aí da ONU, certo? E contratou, e aí vocês podem pesquisar na internet, para assessoria, Felícia Madeira, que vocês não conhecem, contratou Ruth Cardoso, a esposa do presidente Fernando Henrique Cardoso, socialista, e contratou Marta Suplicy, também socialista, a esposa do senador Suplicy, né, para prepararem o programa de legalização do aborto no Brasil. É Irapuã que está falando? Não. 1990, internet, Fundação MacArthur, e você vai estudar sobre isso, tá certo? E desse trabalho, em 1990, surge, em 1991, o projeto de lei 1135, deputado Eduardo Jorge e Sandra, do PT, eles lançam esse projeto suprimindo o artigo 124 do Código Penal. Suprimir o artigo 124 do Código Penal significa descriminalizar, legalizar o aborto, porque o artigo 124 é que criminaliza, é o artigo que diz que o aborto é crime. Se eu suprimo, o aborto deixa de ser crime. Então, veja o braço da ONU entrando no Brasil através da Fundação MacArthur, né? Promovido por fundações como Rockefeller, por exemplo. E aí, em 98, já estou dando um pulo, tá? O Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas passam a pressionar sistematicamente o Brasil para legalizar o aborto em 98. E aí, o que é que faz o nosso presidente Fernando Henrique Cardoso, através do ministro da Saúde, Sérgio José Serra? E aqui eu abro um parênteses novamente, não estou falando de partidos, de política partidária. Estou falando que a política brasileira, dos vários grupos partidários, lei na cartilha da ONU. Então, o ministro José Serra assinou uma norma técnica do aborto para atendimento à mulher vítima de violência. Nessa norma, ele explica, ele coloca como é que tem que ser o aborto. Tá? Aborto por dilatação do colo uterino e curetagem e aborto por aspiração manual. Tá? Então, ele ensina como é que é para fazer isso aí, até a 12ª semana. E começa no Sistema Único de Saúde os procedimentos de aborto, em 1998, no governo de Fernando Henrique Cardoso. Em 2002, o Fernando Henrique Cardoso lança o Plano Nacional de Direitos Humanos 2. E aí, nesse plano, ele estabelece a meta de número 179, escrevam aí. Está gravado, né? Dá para ler depois. De número 179, que é apoiar o alargamento dos permissivos para a prática do aborto legal. Alargamento dos permissivos, as permissões para o aborto legal. Não foi Lula, não, nem foi Dilma, não, foi Fernando Henrique, tá? Considerado contra os partidos de esquerda, né? Aí, em 2002, o presidente Lula, ainda candidato à presidência, ele declara em seu programa de governo que o aborto seria tratado como um problema de saúde pública. Realmente é um problema de saúde pública, mas por que é um problema de saúde pública? Eu vou legalizar ou eu tenho que combater? Eu tenho que ver maneira de evitá-lo, né? Tem que ver maneira de evitá-los, porque de saúde pública as drogas também são. Então, eu vou matar os drogados, né? O problema de saúde pública é o saneamento básico que não é feito. Então, eu vou matar a sociedade pobre que não tem saneamento básico. Então, em 2004, Lula dá o checkmate total, né? Ele escreve o plano
Nacional de Políticas para as Mulheres. Então, com o apoio do Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas, mais uma vez a ONU, ele declara que o governo assume o compromisso de legalizar o aborto no Brasil. Está na página 64, na prioridade 3.6 desse Plano Nacional de Política para as Mulheres. E não foi o Irapuã que fez, não. Tá? Foi o governo do presidente Lula. Em 2005, mesmo governo entrega para a ONU um documento do qual o aborto é reconhecido como direito humano da mulher. Gente, todos os países de linha de esquerda, eu estou batendo na linha de esquerda porque eu fui do PT até 2007, a gente fala sempre isso, né, que até 2005, por exemplo, a gente tinha poucas coisas dos partidos de esquerda brasileiros em defesa do aborto, mas como Lula ganhou, então a ONU caiu em cima de quem? Dos partidos de esquerda, para que os partidos de esquerda se juntassem em defesa do aborto, né? E declarou o aborto como direito humano. Como é que pode ser direito humano se direito humano é direito à vida? O direito à vida é fundamental. Então, ele apresenta ao Congresso Nacional o substitutivo do projeto de lei 1135/91, visando legalizar o aborto por qualquer motivo durante todos os 9 meses de gravidez. Quem apresenta isso é o PT, né? E no mesmo ano, o ministro da Saúde, Humberto Costa, nosso senador aqui de Pernambuco, ele reedita, tá, piorada, a norma técnica de José Serra, faz a reedição. Então, ele coloca a norma técnica e dizendo que, nos casos de estupro, a mulher não precisa apresentar o boletim de ocorrência. Ora, ela vai lá, diz que foi violentada, os médicos fazem um aborto, mas a polícia não vai atrás do estuprador, não prende o estuprador. E aí o governo do estado de Pernambuco, acho que há 2 anos atrás, estava fazendo uma campanha, gastou muito dinheiro para uma campanha que não serve para nada. Era a campanha contra o estupro. Como é que eu faço uma campanha contra o estupro? Eu tenho que fazer uma campanha contra o estuprador. Denuncie, número anônimo, vamos denunciar esse pessoal. A maternidade entra quase todos os dias as maternidades com meninas dizendo que foram estupradas. Quando a gente aperta, não foi estuprada coisa nenhuma, foi do namorado. E elas são orientadas pelas assistentes sociais a dizer que foi estupro para poder fazer o aborto. Então, aumenta o número de estupros no número lá das maternidades, porque essas pessoas são orientadas pelas próprias assistentes sociais pro aborto a dizerem isso. E, na verdade, foi sexo consensual entre o casal engravidou e chega lá e foi estuprado, né? A ponto de casais casados querer terminar a gravidez e chegar e dizer no médico que foi estuprado para poder o médico dar um laudo para elas abortarem. Então, por conta dessa reedição piorada da norma técnica de José Serra, feita por Humberto Costa, nosso senador de Pernambuco, há uma norma técnica piorada que não identifica o estuprador. Veja só que coisa impressionante, né? Então, em 2007, o ministro da Saúde, em entrevista que ele deu à Rede Cultura de televisão, o ministro Temporão, ministro de Lula, ele afirmava que não faltarão recursos internacionais para realizar 1,5 milhão de abortos no Brasil por ano. Gente, lembra que eu falei no início? As empresas que queriam, que investem dinheiros e dinheiros para diminuir a população do Brasil por conta dos seus interesses comerciais. O ministro disse que não faltará 1,5 milhão de dólares para aborto no Brasil por ano. Ora, se as pesquisas dizem que não tem nem 300 mil abortos, como é que vai fazer 1,5 milhão? Ou seja, significa que, se legalizar, vai aumentar o número de abortos no país, né? O PNDH3, que é um decreto do ano de 2009, a ideia é apoiar a aprovação do projeto de lei de discriminação do aborto, considerando a autonomia da mulher para decidir sobre o seu corpo. E aí vem a discussão meu corpo, minhas regras, né? E aí, em 2012, o Supremo Tribunal Federal, legalizando o aborto em anicéfalos, não rasgar a Constituição, não rasgar as discussões médicas, a ciência médica, né? Legaliza o aborto de crianças anicéfalas, dizendo que são crianças sem cérebro. Gente, a criança anicéfala, ela nasce, ela come, ela sorri, ela sente, ela dorme, ela acorda, ela faz xixi, faz cocô, tá? Ela se assusta, ela morre. Quem de vocês fazem isso? Todos nós. Só que elas morrem com
2 dias, 2 minutos, 2 dias, 2 meses, 2 anos ou mais. Então, quem somos nós para tirar a vida dessas crianças? E o Supremo determinou que era possível, pode tirar, chamando de mães, e as mães são caixões ambulantes. E a gente sabe nas reuniões mediúnicas de desobsessão quantos espíritos chegam agradecendo as mães que levaram a gravidez até o final, nos casos de anencefalia, não é verdade? Então, esses espíritos são gratos. E a gente tem a menininha chamada Marcelinha, e vocês podem assistir o vídeo chamado Flores de Marcela. Flores de Marcela, que coisa linda. Então, esse filme, Flores de Marcela, conta muito bem a história da anencefalia. Kátia, fica com Deus, viu? Você está saindo, estou vendo. Fica com Deus, obrigado pela participação. Vai lá para outra reunião, que é importante também. E vamos dando prosseguimento. Quando... Oi, Iraponã, desculpa, eu vou precisar me ausentar, porque tem uma reunião a partir das 19, Sim. Tá? Eu vou ficar um pouquinho mais, vou esperar a reunião iniciar, mas se eu sair daqui a pouco, viu? Mas o assunto tá bem, assim, complexo, viu? Muito, preciso estudar muito mesmo. A gente está trazendo aqui as pinceladas para que todo mundo possa ver que precisa estudar. Não dá para, uma hora de live, a gente não explicar tudo, não. Mas o Senado Federal aprovou o anteprojeto do Código Penal, aí em 2012, onde se tiraria, a ideia era tirar o artigo 124, né? E a gente fez uma campanha, fomos para a rua, com o Movimento Pro Vida, contra o senador de cada estado. A gente pegou o senador de cada estado, fizemos uma campanha para que fôssemos pressionar o senador de cada estado. O senador Armando Monteiro, aqui de Pernambuco, foi pressionado, e ele disse que não deixaria passar o Código Penal novo, com o artigo 124 sendo retirado. E assim foi, passou e foi mantido, disposto no atual Código Penal brasileiro a respeito do crime do aborto. A gente conseguiu por conta da pressão dos movimentos pró-vida, tá? E aí, em 2013, a presidente Dilma ela sanciona a Lei 12.845, que diz que, nos termos da nova lei, a violência passa a ser definida como qualquer relação sexual não consentida. Então, se uma mulher engravida e decide que não consentiu a relação com o marido e diz lá que não consentiu a relação com o marido, ela pode abortar sem problema nenhum. Em 2014, a presidente tabela o aborto em 443, valores, né, reais, o assassinato de crianças na barriga da mãe. Em 2015, o deputado federal Jean William, ele protocola a PL 882, com vistas a legalizar o aborto por qualquer motivo até as 12 semanas. Ele protocola no Supremo, tá certo? E aí, em 2016, a primeira turma do Supremo ela decide, por maioria, que não há crime se o aborto é praticado até o 3º mês de gestação. E isso aí que causou um rebuliço, né? O ministro Barroso ele disse que a proibição do aborto no primeiro trimestre feriria o direito da mulher à sua autonomia. Ora, o aborto fere o direito à vida, né? Feriria a sua integridade física e psíquica, e diz mais, os seus direitos sexuais e reprodutivos e a sua igualdade de gênero. Ele nem sabe o que está falando, né? Mas usa as palavras sem nem saber o que está dizendo. Fere a igualdade de gênero, ou seja, o homem pode abortar e a mulher não, Igualdade de gênero seria isso, né? Então, há, em 2016, essa tentativa do Supremo, né, esse ativismo judicial em defesa do aborto, que é o que a gente vem discutindo muito. Né? Em 2017, o Partido Socialista ajuiza, né, no Supremo Tribunal Federal a DPF 442, que é descumprimento de preceito fundamental, que é descumprir um preceito fundamental, que é a defesa da vida, pedindo que sejam considerados, aliás, inconstitucionais os artigos 124 e 126. Artigo 124, o aborto deixa de ser crime. Artigo 126, não pune quem faz aborto em si mesmo. Então, o partido ainda pede à Corte que autorize que as mulheres grávidas de até 3 meses possam abortar sem nenhuma necessidade, né? Então, como eu falei, o Código Penal realmente é inconstitucional, porque ele está indo de encontro à Constituição de 88, né, que diz que não pode haver aborto, não pode haver crime de aborto, não pode haver pena de morte no Brasil, esse é o artigo 5º, né? E a gente, para encerrar em 2018, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, foi escolhida para relatora dessa DPF do pessoal, e convoca uma audiência pública, onde foi muito debatido, né? Ela convoca por entender que se trata de tema jurídico mais sensível e delicado, né? E
envolve, naturalmente, as ordens éticas, morais, religiosas, de saúde pública e tutela de direitos fundamentais individuais. Então, na verdade, não envolve tutela de direitos fundamentais individuais, envolve tutela de direito fundamental, e não de direitos fundamentais, que é o direito à vida. Então, foi feito esse debate, o Supremo Tribunal com muita força querendo legalizar o aborto, mas os movimentos pró-vidas organizados foram e conseguiram abafar essa ênfase do Supremo, né? E, graças a Deus, para alguns não, mas para mim sim, né? O Supremo ele foi abafado agora pela eleição de Bolsonaro, que ruim ou bom, para nós do Movimento Pro Vida, deu uma freada na ação do Movimento Pro Vida do Supremo Tribunal e dos movimentos Pro Vida no Congresso Nacional, porque ele se posiciona definitivamente contra o aborto. É a favor de um bocado de coisa que a gente é contra, mas com relação ao aborto, ele se posicionou e deu uma relaxada para a gente aí nessa luta em defesa da vida. O Supremo julgou prejudicada, agora esse ano, né, a ação direta de inconstitucionalidade ADIM, ajuizada pela Associação Nacional dos Defensores Públicos, que eles queriam que legalizasse o aborto nos casos da Zika vírus. E não é mais procedente, não serve mais essa ação, e o Supremo resolveu cancelar para que não tivesse mais essa discussão e encerrou. Tá? E em 2019, para a gente encerrar a parte jurídica, o Supremo, o Senado Federal, desengaveta e lança a Comissão de Direitos da Mulher, a Ser Mulher, designado o relator, o deputado Emanuel Pinheiro, do PTB, do Estatuto do Nascituro. O engraçado desse Estatuto do Nascituro é que foi feito por um deputado do PT, que foi expulso do partido porque não quis tirar o Estatuto da pauta. O Ribasuma foi expulso, como nós também fomos em 2017. Em 2007, expulso do partido, porque a gente defendia a causa da vida e não do aborto. E o PT, a partir de 2007, virou o partido que, para você participar dele, teria que, das ações de direção, teria que ser a favor do aborto, e nós não concordávamos com isso, acabamos sendo convidados a nos retirarmos do partido, né? E aí a gente conseguiu agora botar novamente o Estatuto do Nascituro para a votação novamente no Congresso, no Senado, a partir do nosso amigo senador Eduardo Girão, certo? Eu queria pedir a gentileza de passar o vídeo da gente, se ainda há tempo de passar o vídeo, Cris. Cris está aí? Oi, meninos. Cris está aí? Rita, Cris. Alguém pode me ajudar com o vídeo? Irapuana, você acha que dá tempo? Já está bem avançado, né? Eu pensei em colocar o link. O vídeo Vamos mandar o link, né? O vídeo é importante. De todo jeito, eu vou colocar o link aqui no chat, tá bom? Então, enquanto não ir para o vídeo, eu vou relembrar a vocês que Aristóteles, né, a dialética do aborto, é importante reconhecer as opiniões comuns, as ideias majoritariamente aceitas na sociedade, para a gente usar no combate à ideação abortista. Está no livro Tópicos de Aristóteles, tá? Ele proclama isso. A gente precisa conhecer, precisa estudar, precisa se preparar para saber o que dizer. Hoje eu recebi muitas ligações de juristas, de médicos, de políticos, me perguntando como se posicionar. Tá? E aí eu queria... Ô, Rita, por favor, o vídeo a gente podia dizer para as pessoas assistirem na internet depois. Pode ser? Pode ser, Rita? Pode. Eu vou disponibilizar aqui, tá bom? O link, e aí o pessoal dá uma olhada na internet, acho que é melhor, por causa do horário, né? Por favor, assistam esse vídeo, porque ele é de fundamental importância para nós sabermos das mentiras que são apregoadas como verdade e que muitas pessoas se convencem disso e pregam nesse sentido. Tá? E aí é no Congresso Nacional, é no Senado,
é uma especialista na área que vai falar para a gente, é muito interessante. É um vídeo de mais ou menos 20 minutos, importante. Então, deixa eu concluir a minha fala dizendo que tem alguns tópicos que se falam, né? E para derrotar um defensor da vida, muitas vezes o defensor do aborto ele recorre a várias opiniões comuns, né? Que podem ser verdadeiras ou falsas, mas são aceitas pelas pessoas de um modo generalizado. Inventa mentiras ou não, mas inventa e acaba dando como verdade. Então, o primeiro argumento, ir contra o aborto é típico de quem deseja impor a maternidade sobre as mulheres. Isso é um argumento falso, né? Na argumentação deles, os pró-vidas iriam contra uma ideia amplamente aceita na sociedade, né? E elas concluem dizendo: somos livres, ninguém pode impor nada, muito menos no que diz respeito ao próprio corpo. Ninguém é livre, nem do próprio corpo você não pode vender um órgão, né? E o outro corpo não é seu, é o corpo de outra pessoa, que é uma criança. Segundo argumento, ir contra o aborto implica submeter as leis civis à moral de alguns grupos religiosos. Isso é uma mentira, porque o Estado é laico, elas dizem, né? Todos têm o direito a viver de acordo com seus princípios pessoais, claro, mas a gente não está querendo impor moral religiosa a ninguém. O aborto faz mal à mulher. É o terceiro argumento. Ir contra o aborto significa perpetuar uma mentalidade machista. Mentira! O aborto faz mal à mulher. O mundo moderno não quer mais essa atitude machista, e contra o aborto não é machista, muito pelo contrário, é defender a mulher, né? E quarto, ir contra o aborto limita a liberdade sexual das mulheres, mantendo os privilégios dos homens, ou seja, as mulheres, elas querem que as mulheres tenham liberdade sexual, ou seja, não que ninguém tenha a sua liberdade, mas quer que as mulheres façam o mesmo que os homens, a promiscuidade, né? Defendem isso, né? Graças à educação e a novos métodos anticoncepcionais, os recursos ao aborto, em casos de emergência, que é a pílula seguinte, as mulheres tornaram-se conscientes de seus direitos e podem desfrutar da sexualidade no mesmo nível dos homens, sem se ajustarem a uma gravidez indesejada, ou seja, podendo matar o bebê. E o quinto e último argumento, ir contra o aborto é ignorar o progresso da ciência. Gente, a ciência diz que o aborto faz mal à mulher. A maioria dos médicos e cientistas acredita que o feto se torna uma pessoa humana somente após certa etapa do desenvolvimento da gravidez. Não, é uma pessoa humana no momento da concepção. A ciência prova isso. E os médicos que falam ao contrário, não é médico nem é cientista, porque não pode. A ciência prova isso, né? Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, para a gente encerrar, olhando para esses 5 argumentos apresentados, todos nós podemos observar que eles deixam de lado o núcleo principal da questão. Em cada aborto é eliminado uma vida humana. Quando entra na clínica de aborto, entram 2 pessoas saudáveis, sai uma morta e a outra doente. Essa é a grande realidade. E é importante nós sabermos que o aborto não é um gesto insignificante, onde a mulher fica livre de uma agressão injusta ou consegue defender seus direitos. O aborto é um gesto muito grave, né, gente? O aborto é tão grave com o qual a mãe ela permite ou provoca diretamente que o seu filho seja eliminado de dentro do seu ventre. Então, eu convoco vocês, né, para terminar a nossa fala, falando retomando a missão do profeta. A gente precisa estudar o aborto, tema, a gente precisa postar imagens e vídeos, a gente precisa escrever artigos, participar das ações de rua, associar-se a grupos pró-vidas para ações como a Rede Renascer, por exemplo, e, claro, se colocar sempre à disposição, enfim, do nosso Senhor Jesus Cristo e de Maria de Nazaré. Então, essa seria a minha fala de hoje, para a gente pincelar, tá certo? E trazer para vocês aí a questão do aborto. Lembrando que a nossa finalidade de hoje é fazer essa invocação, né? Apresentando os aspectos históricos do aborto no Brasil e no mundo, as consequências físicas, psicológicas e espirituais de uma maneira bem rápida, mas o principal é despertar em vocês a curiosidade, despertar em vocês a consciência pró-vida. E aí eu espero que essa consciência e conhecimento sobre o abortamento do Brasil e no mundo, que essa consciência pró-vida tenha iniciado no coração, na alma de vocês,
espírito, né? E cada um sai daqui na noite de hoje refletindo